Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a professora Vanessa e eu vim hoje ministrar uma videoaula para vocês, dando continuidade ao nosso conteúdo do capítulo 2, Arte, Imposição e Provocação. Lembra todos aqueles estilos artísticos que a gente já trabalhou? Cubismo, expressionismo, fauvismo. Hoje nós vamos dar sequência falando sobre futurismo e dadaísmo, tá? Então, quando a gente fala sobre o movimento futurismo, a gente lembra de uma arte que queria romper com o academicismo, ou seja, queria romper com aquela forma de fazer arte tradicional. Então, esse tipo de arte do futurismo, eles tinha a função de exaltar o futuro, a velocidade, o dinamismo, a tecnologia da época. Então, eles procuravam esse tipo de elementos para enfatizar nas suas obras. Então, vamos ver aqui na página 18 do nosso livro, nós temos algumas obras do futurismo. Vocês podem ver que são obras em que as linhas sugerem movimentos, além das linhas, as cores. Então, por exemplo, essa segunda imagem aqui, o Cavaleiro Vermelho. Então, através dessas linhas que são traçadas na imagem, o artista quis retratar justamente o movimento. Quando a gente fala atualmente de futurismo, a gente pensa sempre coisas relacionadas à tecnologia. Naquela época, o que eles ficavam muito impactados era de ver a valorização da industrialização. Eles gostavam de ver as pessoas andando com os carros pelas ruas, deixava de ter o movimento de uma carruagem, por exemplo, de tração animal, e começava a ser a transitar pelas ruas da cidade, os carros. Então, tudo isso trazia esse entusiasmo para as pessoas produzir obras nesse estilo, tá? Então, essa segunda obra aqui também. O ciclista. É uma pessoa numa bicicleta, mas vocês vão ver que linhas em volta desse ciclista sugerem movimentação, certo? Nas rodas, em volta da bicicleta. Então, tudo isso sugere essa questão da velocidade, que é muito bem trabalhado nessas obras do futurismo. Quando a gente vê 3 obras do futurismo, a gente consegue entender a questão das linhas, como as linhas são importantes na construção dessa imagem, certo? Não necessariamente eles desenhavam um carro em velocidade, eles desenhavam formas que tinha essa questão da velocidade, certo? Então, sempre eles trabalhavam isso, eles representavam isso, a velocidade, da maneira mais convincente possível, certo? Vamos para a nossa próxima arte, dadaísmo. Gente, o dadaísmo é uma arte muito legal de se trabalhar, porque eles não podiam fazer nada que tivesse relação com o racional. Tanto é que a escolha do nome do movimento dadaísmo se deu da seguinte maneira. Tristan Tzara, ele pegou um dicionário francês, abriu aleatoriamente, sabe quando você abre o caderno assim, em qualquer página? Aleatoriamente, apontou o dedo para uma palavra e falou, pronto, o nome do movimento vai ser a partir dessa palavra, dada, que significa cavalo de madeira. Então, isso não tem nada a ver com o movimento. Mas os dadaístas, eles tinham essa questão de romper com essa coisa racional, certo? Então, tanto é que as obras que são representadas aqui, olha para você ver, um homem no teto. Como assim, um homem no teto? Olha essa outra obra aqui. A imagem de uma pessoa, né? Um quadro e tem um monte de pés, né? Sapato de mulheres. Então,
eles rompem um pouquinho com essa questão do tradicional. Eles não querem ser vistos como uma arte certinha, tradicional. Eles queriam ser vistos pela desconstrução, certo? A gente tem nessa página aqui, Tzara, ele era poeta, ele era ensaísta e ele criou um movimento dadaísta. E esse movimento dadaísta, ele tem um trecho que ele é muito engraçado, chega a ser engraçado. Vou ler para vocês, é esse trechozinho aqui, ó. Escrevo um manifesto e não quero nada. Digo, contudo, certas coisas e sou por princípios contra manifestos, tal como sou contra os princípios. Tá vendo? Ele faz um manifesto, mas ele fala que ele é contra os manifestos. Então, o movimento dadaísta, ele tem disso, é um lado meio confuso, entendeu? Eles não querem deixar uma coisa bem racional. Eles querem que as pessoas tenham essa percepção de como é a relação dessa arte. Então, nessa obra aqui, Hans Arp, ele fez a colagem de pedaços de papel de forma aleatória, tá vendo? Não tem uma sequência certa, nem de cores, nem de formas. Ele não se planejou para fazer essa obra, tá? Então, eles repudiavam qualquer habilidade técnica dos artistas. Ele não queria saber se ele era um ótimo desenhista, se ele era um ótimo pintor, tá? Ele questionava justamente essas habilidades técnicas que os artistas da época tinham. E um dos principais nomes do dadaísmo, sem dúvida, é Marcel Duchamp. Duchamp é um nome que seria o nome mais consagrado do dadaísmo. Duchamp fez essa obra aqui, se chama Roda de Bicicleta. A professora, mas fazer uma obra assim é fácil, né? Mas lembra que eles queriam quebrar com aquele conceito de arte academicista, aquela arte tradicional? Então, Duchamp, ele pegava objetos industrializados, produzidos de larga escala, e ele exibia esse objeto industrializado fora do contexto natural, ou seja, um banco, uma cadeira deixou de ser uma cadeira. Tem até uma obra importante do Duchamp, um vaso sanitário masculino, um urinol, ele representou isso como obra de arte. Não necessariamente o vaso, porque ele deixou de ter aquela função de vaso sanitário. Sim, mas ele começou a ter essa transformação de um objeto convencional, transformando ele em arte. Então, pessoal, Duchamp, ele queria questionar a arte e a relação do público com as exposições e as produções artísticas. Então, ele pega uma roda de bicicleta na rua, é só uma roda, mas essa roda mesmo pode ser colocada dentro de um museu. Ela se transforma em arte. Então, eu posso pegar um banco da minha casa, tiro a função original dele, que seria a gente sentar, e elevo ele à condição de arte, certo? Aqui é a mesma coisa que Duchamp fez com essa figura 10 aqui. Ele pegou um banco, pegou uma roda de bicicleta na rua, fez essa construção dessa imagem aqui e colocou em exposição e falou, isso é arte. Aí vem um debate. Isso realmente seria arte? A arte é aquilo que a gente produz? A arte é aquele sentimento que a gente tem sobre aquela obra? A arte é uma produção sendo executada totalmente por você, começo, meio e fim? Ou arte eu pegar elementos convencionais do nosso cotidiano e levar ele à condição de arte? Então, isso está dentro do debate dadaísta, tá? Essa validação de que o que é arte? Como eu posso dizer que isso é arte? Como eu posso elevar isso à condição de arte? Então, gente,
para a nossa tarefa de casa, eu preciso que vocês façam para mim a seguinte atividade. Eu quero que vocês produzam uma obra dadaísta. Como assim, professora? Como que eu vou fazer isso? Você vai pensar na sua casa em algum objeto e vai tentar tirar a função daquele objeto. Como assim? Um garfo vai deixar de ser um garfo? Não. Mas quando você pegou esse garfo para transformar ele em arte, ele deixou de ser um garfo para você conduzir o alimento até a sua boca e ele vai ganhar uma nova função, se transformando em arte. Um banco, uma cadeira, você vai tirar a função original dele, ele vai deixar de ser a cadeira e você vai transformar em outra coisa, certo? Mas eu quero que você faça a junção de dois objetos também, como essa obra de roda de bicicleta de Duchamp, tá? Então eu quero que você procure dois objetos, tire a função dele original. Então vamos supor que eu pego um vaso de planta e coloco um garfo espetado lá dentro. Então, eu estou tirando a função do meu objeto garfo e estou elevando ele em uma condição de arte. Eu pego uma cadeira e coloco um mamão lá dentro. Mamão, fruta, coloco lá em cima da cadeira. Eu pego... pensa em objetos comuns. Eu pego uma maçã e conecto ela no carregador. Exemplo, né? A maçã não carrega o carregador. Vamos pensar, tirar as funções desses objetos. Vamos colocar o carregador numa plantinha? Será que vai carregar? É só exemplo, não liga na tomada não, viu? Então, como que a gente pode transformar esses objetos em arte? Elevar, tira a função original dele, um banco deixa de ser um banco, um garfo deixa de ser um garfo, uma caixa de som deixa de ser uma caixa de som, um copo deixa de ser um copo e a gente vai transformar esses objetos em arte, certo? E aí, o que vocês vão fazer para mim? Tirar uma fotinha e deixar arquivada aí no seu celular. Quando a gente voltar, eu vou combinar com vocês para vocês imprimirem essa foto para a gente estar expondo no nosso colégio. Então, aproveita esse tempo que você tem aí na sua casa, esse tempo que a gente está com as aulas suspensas, as aulas presenciais, que nós estamos tendo aulas virtuais, certo? Então, aproveite e pense em alguma coisa assim, bem legal para você estar expondo para a gente, certo? Então, fica aqui hoje a nossa aula, espero que tenham gostado e um beijo e até breve.